Lídia, eu assino Lídia Weiber e eu sou do extremo leste de Belo Horizonte, Taquaril e Alto Veracruz. Comecei na arte urbana aos 14, 15 anos, tenho 38 e, bem, eu iniciei na arte urbana através de uma oficina social na minha comunidade. O desenvolvimento da arte e a minha inspiração parte de observar e tentar trazer um pouco do universo geek para essa pintura, né? Quando a Pokémon chegou para mim com essa demanda de trabalho, eu fiquei imaginando de que forma eu poderia criar uma arte que contemplasse, né, a ideia que eles me trouxeram, que estivesse dentro das normas, né, que compõem uma pintura nessa escala na cidade de São Paulo, porque tem muitas legislações, né, em torno desse trabalho. Então a gente tem ali caminhos delimitados para poder criar essa arte. E aí, ao observar, a gente se dá conta de que essas pessoas são como se fossem exploradoras urbanas, né? Então eu quis trazer do meu trabalho, que é muito corriqueiro, né, a personagem nesse universo urbano dos prédios, né, como que ela tá ali nessa exploração mesmo do que seria essa cidade, né, esse centro urbano grande que é São Paulo, e entender que as pessoas do jogo, elas saem pela rua com o celular delas ali nessa exploração mesmo, é como que elas imergem num outro universo, né? Vamos dizer, o universo virtual, talvez o universo da realidade aumentada. E aí eu quis trazer isso para a pintura. Pensando em São Paulo, né, que é essa selva de pedra real, uma coisa que me chama muita atenção, mais ainda quando eu subi, né, no topo do prédio que a gente ia pintar, é a imensidão do céu, né? E isso, eu tenho muita relação, assim, de me sentir em paz mesmo ao olhar o céu. Então, eu quis trazer isso na pintura de uma forma muito grande. O céu na pintura, ela ocupa quase metade, né, da parede. Então, é de pensar mesmo que a gente está lá embaixo no prédio, olhando para cima, vendo essa pintura, e o que mais você vê é céu. E eu acho que essa é um pouco da ideia que a gente tem em São Paulo, né? Esse céu imenso, as nuvens muito grandes, assim, presentes. E eu quis trazer também cores que, além de conversarem entre si, elas conversam com a cidade, né? Que é muito o cinza dos prédios. Então eu quis fazer essa dualidade de entender, né, céu, concreto, e ali também trazer, no caso, essa personagem que foi mesmo inspirada nesse movimento todo que existe da exploração urbana, né? De sair aí a procurar os bichinhos deles, mas ali a minha personagem, no caso, ela está explorando mesmo, né, esse universo. Desafios, eu vou dizer, porque é um projeto muito grande, que ele envolve muitas demandas, que a gente, quanto pessoas que estão iniciando, né, nesse trabalho macro, vamos dizer, sem ter outras pessoas cuidando, né, e a gente de frente, a gente se depara com várias legislações, vamos dizer, várias regras que a gente não sabia que existia, ou que a gente sabia, mas não entendia muito bem como funcionava. Então, foi meio que procurar entender como é tudo isso, como funciona, né? O que precisa ser viabilizado para acontecer o projeto, que são inúmeros caminhos para poder convergir em um só. Então, isso foi mais desafiador no início. Também a negociação de conseguir chegar, né, num ponto comum, assim, para todas as partes, também é uma parte muito desafiadora, muito complicada, cheia de detalhes.
É, e também a questão de você estar tratando com pessoas a pintar um prédio, né? Isso é muito melindroso, vamos dizer. Isso é muito delicado, né? A gente tem muitas coisas detalhadas em que a gente precisa seguir, estar sempre atento, para poder que ocorra tudo bem. Então isso para mim é o mais desafiador, assim, é estar atento a outras pessoas, né, ao cuidado com outras pessoas, para poder que isso tudo flua da melhor forma. Quanto à pintura, eu não vejo, assim, um desafio. Eu acho que a ideia de você ser organizado e conseguir colocar isso de uma forma com que as pessoas possam reproduzir é muito mágico. É bem bonito esse processo. Passando por isso, né, eu consigo ter uma visão de quantas coisas são possíveis, né, a partir daqui. De entender, de me entender como mais madura artisticamente também falando. Que essa busca minha, ela já vem há muitos anos, né. A gente quando começa na rua, a gente tem muita maldade de muitas coisas. Eu me lembro que na faculdade, tinha muitas pessoas que não vinham do ambiente da rua, e eu percebo quantas coisas eu me destacava por ter essa vivência da rua. Então, trazer isso, né, nesse momento, essa malícia, essa maldade, vamos dizer, ao plus de conseguir se profissionalizar, vamos dizer, de uma forma de uma forma maior, vamos dizer, né? Para mim é um benefício também. Da produção da pintura, as formas mais eficazes que a gente tem é de mapear o quanto mais esmiuçado possível como vai ser a pintura, né? E aí, a partir da divisão das cores, a partir da divisão do próprio layout, de você seguir, né, por etapas e conseguir fazer esse cálculo dia a dia, mais ou menos ali aproximado, quanto que essas pessoas vão render esse trabalho. Então, na ideia de pintar uma antena, no caso, a gente tenta fazer como se fosse uma ideia de impressora, né? Pelo menos a forma com que eu trabalho é essa. Eu acredito que tem outros artistas que trabalham de outra forma, mas a forma como eu acho mais interessante trabalhar é da gente vir descendo, né? Na antena, já preenchendo. Eu acho que isso faz com que, primeiramente, a nossa cabeça, né, já pense, poxa, a gente vai descendo, vai acabar, a gente não vai ter que ficar subindo e descendo, porque trabalhar no balancinho ou nas plataformas elevatórias, isso é um processo que cansa, que te tira muito tempo, que te desgasta mentalmente, fisicamente. Então, esse planejamento, ele é muito importante. A questão das cores, a gente, por espaços, cria essas cores. Eu gosto muito da mistura de cores, então, assim, para mim é alquimia, né, que eles falam. Muitos artistas gostam de já pegar essas cores prontas, eu gosto de misturar, de fazer. É mais perigoso porque se a tinta acabar, você precisa conseguir chegar naquele tom novamente. E a maioria das vezes você tem que fazer ela para mais, então pode ser que sobre, o que não é um problema, porque se você precisa retocar, tem ali. Mas aí é dividir esses espaços, as cores, mapear como é, e isso faço digitalmente, né? E na impressão desse layout a gente numera, né? A cor 1, azul 1, numera na lata, azul 1. Azul 2 mistura, azul 2 mistura. E aí a gente tem essa didática, vamos dizer, para poder não se perder, né? E estar sempre ali. Então, a pessoa que ela vai reproduzir, ela vê o layout e entende que aquela cor é ali para ela aplicar. Isso no caso desse trabalho, né? Outros trabalhos incluem degradês, então a gente traz uma outra metodologia de trabalho. Eu sempre
tenho muitas ideias e vontade de trazer pessoas das quais eu tenho afinidade para fazer algo junto. Isso sempre me acontece, é muita vontade, mas e eu costumo até falar, né, com as pessoas, de movimentar projetos mesmo e ideias que a gente possa concluir juntos. Nesse trabalho, eu sou mãe, né, agora há pouco tempo, vai fazer 1 ano agora, e eu não poderia estar na parede tempo integral, né? Então eu gostaria de trazer pessoas que, para além desse convívio, são pessoas que eu acredito no trabalho, que eu confio, né? E que conheço, assim, de muito tempo. Então, isso foi baseado na minha escolha de trazer pessoas das quais tem uma base, vamos dizer, próxima à minha base. Eu cresci no Alto Veracruz, né? E morei grande parte da minha adolescência até a parte adulta no Taquaril. E eu tenho trajetória nesse espaço, né? Na arte urbana. Então, nisso eu quis trazer o Anata, que ele é uma pessoa da comunidade do Alto Veracruz, é um artista urbano também, assim como eu. E, bom, ele vai ter oportunidade de falar depois, mas ele sempre faz questão de me dizer que eu sou uma referência para ele. Isso para mim é muito importante, assim como ele também é referência para mim em vários quesitos. Trouxe também o Lucas, que o Lucas eu conheci ele através de uma oficina que eu ministrava e ele chegou para fazer parte dessa oficina. E o interessante dele é que a partir dessa oficina ele continuou nesse caminho, né? Então, para mim foi uma vida que eu tive um dedinho ali para dar um novo rumo. São pessoas de Belo Horizonte, do Rio de Janeiro. Eu trouxe a Juliana, a Juliana é uma artista também e ela é uma multiartista sensacional. E ela é uma mina periférica, né, do Morro do Dendê. E eu também tenho uma relação muito legal com ela. Ela foi a minha primeira ajudante na primeira empena que eu fiz. Então, assim, sempre eu quero trazer essas pessoas, né? O West, que é a pessoa que ele está coordenando, né, essas equipes. E ele é de Belo Horizonte também, mais especificamente de Venda Nova. E ele é uma pessoa que ele tem muitos anos também na arte urbana e eu conheço ele há muitos anos. Então, é uma experiência, né? Uma pessoa que vem para somar. E daqui de São Paulo, eu trouxe 2 ajudantes, que são o João e o Tiel, que eles são muito fera, assim, no trabalho, né, da empena, da pintura. Então, eu tentei compor essa equipe de assistentes com essas pessoas que são pessoas que estão no meu convívio mesmo, desde quando eu comecei, vamos dizer. Olha, assim, está sendo desafiador, mas ao mesmo tempo é um momento de muito aprendizado. Eu estou super entregue, né, à maternidade, super entregue a meu filho, e o que me sobra desse tempo, ou o que eu consigo conciliar, eu estou fazendo os trabalhos, né? Especificamente esse último ano, esse primeiro ano de mãe, foi um ano que eu me dividi entre 2 projetos, que foi esse que a gente está pintando agora, e um outro projeto que eu trabalho, que depois eu vou trazer, né, que é o da animação. E, bem, na empena é desafiador pelo seguinte: eu sou uma pessoa que eu sou do fazer, né? Eu gostaria de estar todos os dias lá, rolando tinta o tempo todo, porque eu gosto desse fazer, isso me completa. Porém, com a maternidade, com o estar com o poema, eu tive que abdicar um pouco desse lugar, né?
E aí também, para mim, é um aprendizado a ideia de eu conseguir delegar essas equipes para elas conseguirem fazer o trabalho não com eu não estando presente todo momento, né? E tá fluindo, tá rolando. Por outro lado, é muito bacana porque é um passo que eu dou adiante na ideia de conseguir ter um trabalho proposto pela minha empresa, né, vamos dizer, de um outro lugar, não como artista, e sim como estar produzindo essa parede. Além de a arte ser uma criação minha, mas tem também esse outro lado, que para mim também é um aprendizado. E aí, quando eu trago isso, eu acho importante pela ideia de que, normalmente, nós, artistas urbanos, a gente tenta estar sempre remediando as coisas. A gente não tem muito essa ideia de se profissionalizar, né? De entender que o que a gente faz tem o lado rua, que a gente se dedica, mas tem também outro lado que é o de focar em a gente viver do que a gente gosta, né? Possibilitar meios de fazer por onde a gente consiga viver disso, né? Então, um trabalho dessa magnitude são muitos pequenos aprendizados. Sou feiro, eu sou paulista, mas moro em BH. Eu sou artista plástico também, grafiteiro. Pô, velho, maravilhoso, é muito bacana ver um trabalho tão grande desse, né? Sair do papel e ser com pessoas que a gente conhece, pessoas talentosas. Pra mim é uma satisfação muito grande. Pô, foi impressionante, né? Tanto das proporções, é uma arte bastante grande, né? Um prédio, uma fachada bastante grande. E chamou muita atenção o trabalho da artista, me chamou minha atenção vindo de longe, que é uma mina preta, né? E aí o black me chamou a atenção, e aí navegando por São Paulo, tem tudo a ver com São Paulo, né? E é isso, mano, a arte tá muito da hora, a artista tá muito da hora, parabéns aí. Eu, Malu, moro aqui em São Paulo há 70 anos e esse prédio vivia sendo pichado, né? E eu acho que fica muito mais bonito, mas a impressão que dá é que é um skatista que vai já pegar o embalo, né? A impressão que eu tive foi essa. Mas ficou legal. Oi, olá, meu nome é Renata, sou servidora pública, moro aqui no prédio e tô gostando muito, assim, achei muito bacana o trabalho do pessoal, que tava tudo cinza, né? A cidade fica muito triste, assim, ficou muito mais bonito. E espalha alegria, né, pra todo mundo, cores, achei legal, muito bacana.